Olá, minhas queridas estrelas do universo, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo sob controle? Hoje é dia 12 de janeiro, segunda-feira. Vamos colocar energias positivas para que essa semana a gente realmente tenha a força de vontade de alcançar todas as metas, que realmente a gente tenha energia, fôlego para realmente cumprir com todos os nossos objetivos. Eu realmente desejo que todos vocês que estão me assistindo agora nesse momento alcance todos os seus objetivos nessa semana de janeiro. Então, gente, como vocês estão? Me contem aí nos comentários. O que é que vocês acharam do vídeo anterior? Menina, eu nem te conto. No vídeo anterior, falando a respeito dos miúdos que eu estava fazendo, eu na realidade nem comi. Eu dei pra minha vizinha, né? Pra ela comer, ela disse que gosta, mas realmente eu não tive coragem. Realmente é uma energia ali que realmente não desceu, não. Mas então hoje a gente vai falar sobre um outro tema. Qual outro tema que a gente vai falar? 35 anos, eu tenho 35 anos, sem patrimônio, sem filhos e sem. Teve outra coisa também que eu coloquei no título. É, sem patrimônio, sem filhos e. Deixa eu me lembrar, daqui a pouco eu volto. Rapidinho. É tão irrelevante, gente, pelo menos na minha vida, né? É tão irrelevante que meus neurônios até se esqueceu desse último detalhe. Sem patrimônio, sem filhos e sem namorado. É uma conversa descontraída, né, que eu quero ter com vocês. É, se eu pudesse, né, olhar pra mim, meu primeiro namorado eu tive quando eu completei 23 anos de idade. Hoje eu tenho 35. O que é que eu poderia dizer pra minha pessoa, né, se eu pudesse viver um universo paralelo, né, e falar comigo aos 23 anos de idade. Eu vou dizer assim, olha minha querida, trabalhe arduamente para você viver de juros, porque relacionamento é algo passageiro, você não tem a beleza do padrão da sociedade que venha a fazer com que um homem realmente queira carregar água no cesto para você. Porque o que eu observo assim, gente, vindo de uma mulher negra, né, que eu sou, o que é que eu observo? Que as trends que tem de mulher troféu, né, de mulher troféu são mais mulheres que têm a beleza do padrão da sociedade e esses homens, na realidade, eles dão, sabe, tudo que elas precisam, mas quando você vai ver a beleza dessas mulheres, é a beleza realmente do padrão da sociedade. E isso é muito triste, né? Porque teve relacionamentos que eu tive que comigo, namorou comigo 4 anos e realmente não me botou uma aliança no dedo, não noivou comigo. E quando essa mulher que tem a beleza do padrão da sociedade estava na vida dele, quando a gente já tinha se separado, em menos de 3 meses já estava noivo, já estava querendo morar com ela, ou seja, já tinha realmente razões para estar na vida dela. E eu reconheço, né, que eu não tenho a beleza do padrão da sociedade, né? Eu sou uma morena de pele clara, algumas pessoas dizem que eu sou branca, outras pessoas dizem que eu sou parda, que eu sou negra. Mas o que eu quero dizer de fato em questão é que eu não tenho, né, sorte no amor. Possa ser que eu esteja equivocada, né? Dizendo isso. Talvez eu acho. Porque, assim, uma coisa que eu tenho hoje, que há anos atrás eu não tinha,
anos atrás eu tinha dependência emocional. Eu não tinha também o conhecimento do narcisismo, então realmente eu tentava mudar, né, a pessoa com quem eu estava me relacionando, e eu posso te dizer que em dados estatísticos o que tem muita quantidade de homem aí espalhado na sociedade que tem esses traços, né, narcisistas. Então, por eu ter sido na realidade eu vivenciei muito relacionamentos assim ao longo da minha vida. Hoje, na realidade, eu confesso para vocês que eu me amo acima de tudo, né? É muito bom quando a gente chega a uma certa maturidade da vida, né? E reconhece que a gente não pode de fato mudar ninguém, que nada está no nosso controle. Tem pessoas na realidade que ficam que são tão controladoras que às vezes fica no espelho fazendo uma especulação do que a outra pessoa vai dizer, o que ela vai responder. Você vê aí que realmente é uma pessoa que realmente quer estar no controle, né, da situação. E eu cheguei à conclusão que a gente não está no controle de nada, que no momento que a gente se relaciona com alguém, esse alguém possa ser que esteja sendo verdadeiro com a gente, possa ser que não seja. Talvez, se você tiver uma beleza um tanto favorável, né, uma beleza, sabe, você talvez seja mais valorizada, mas se você trazer traços afrocentrados, infelizmente os brasileiros mesmo, eu percebo nitidamente que não valorizam a questão de traços afrocentrados, mas como moro aqui na Bahia, graças a Deus aqui é muito valorizado. Hoje em dia mesmo tem muitas cacheadas, tem muitas os cosméticos mesmo valorizou o cabelo cacheado, né? Então eu fico muito feliz por isso, mas isso não muda o que eu vivenciei nos meus antigos relacionamentos. Mas eu espero talvez que quando eu esteja em uma idade um pouco mais madura, quer dizer, eu já estou numa idade madura, né? Mas inclusive eu até conversei com a minha taróloga e a minha taróloga me ensinou pra mim, olha, eu tô vendo aqui nas cartas que talvez você não tenha ninguém por agora, mas quando você estiver numa idade mais madura do que você está, talvez, né, a tampa da sua panela realmente apareça. Então, sem filhos, por que é que eu aos 35 anos de idade, eu já tinha falado no vídeo anterior, se vocês puderem voltar também nesse vídeo, eu trago mais ênfase, né, a respeito da maternidade. E hoje em dia, chegar aos 35 anos e não ter filhos, apesar que eu recebo muita cobrança das pessoas que é para eu ter filho, que o filho vai mudar a minha vida. Eu realmente carrego dentro de mim o instinto materno. Eu tenho certeza que se eu fosse uma mãe, eu iria ser uma mãe amorosa, eu iria ser uma mãe maravilhosa, né? Eu iria dar tudo o que o meu filho precisasse, mas são outros fatores, né, gente? E eu acho que o fator principal é o financeiro. Eu, às vezes, não tenho aperto em conseguir me manter e manter o meu animal de estimação. Imagine um filho, né? É muita despesa, principalmente nos anos iniciais, que vai ter que, em fase de crescimento, vai ter que toda hora estar trocando roupa, né? E tá tudo muito caro. Mas o meu foco hoje em dia é outro, né? O meu foco hoje em dia é eu trabalhar, juntar meu dinheiro, porque quando eu falo de dinheiro com vocês, eu falo que o dinheiro na realidade vai me possibilitar eu ter proteção, né? Qual é a proteção que o dinheiro ele favorece? A proteção de pagar o seu aluguel, de pagar a sua alimentação, porque desde quando a gente vem para esse planeta, né, a gente precisa de recursos financeiros para poder sobreviver, para viver uma vida digna aqui.
Então, se faz necessário, né, você buscar mecanismos para que realmente exista uma coisa que eu percebo muito nitidamente, eu posso até estar enganado. As pessoas de classe média baixa, elas têm mais o desejo de ter filhos, né? E às vezes até mais de 2, 3 filhos. Só que quando a gente passa a ter o conhecimento do mercado financeiro, quando a gente passa a ter o conhecimento sobre investimentos, né? A gente vê que realmente, se você quiser ter uma vida estruturada, uma vida bem sucedida, é bom que você não tenha. Os que têm, não precisa ter mais. E os que não têm, é bom que não tenha. Isso foi uma coisa que eu garanti ao longo do meu conhecimento, praticamente de 2023 para cá, né? Eu busquei muito conhecimento, né, nesse ramo e realmente eu cheguei à conclusão que, pelo menos nessa minha reencarnação, não é minha pretensão ser mãe, né? E até mesmo quando chegar em uma idade bastante avançada, né? É óbvio que eu vou receber informações da espiritualidade, né, a respeito do meu desencarne. Eu também não vou querer adotar animais, porque quando eu transcender, eu espero que eu não quero deixar sementes sobre minha responsabilidade aqui na Terra. Porque hoje em dia mesmo eu vivo por abelhinha. Quando eu saio de casa, eu tenho o maior cuidado, né, ao atravessar a pista, eu tenho o maior cuidado na rua, né? Porque a abelhinha ela precisa de mim. Ela precisa de alguém para poder cuidar dela, né? Então eu tenho que ter responsabilidade sobre minha vida. E quanto à questão de patrimônio, gente, é bom que vocês avaliem bastante com quem vocês se relacionam, porque se você se relacionar com uma pessoa que na realidade não tem amor verdadeiro por você, não quer ver o seu crescimento, não quer ver o seu progresso, não quer ver você feliz, muito provavelmente você vai sair desse relacionamento falida. Essa é uma das razões hoje, né, de eu praticamente não ter patrimônio nenhum, né? Não ter uma casa própria, não ter um carro na garagem, porque oportunidades ao longo da minha vida eu tive, né? Teve empregos que eu tive que realmente eu poderia estruturar muito bem minha vida em questão de 2 anos. Mas eu negligenciei isso porque eu estava me relacionando com a pessoa errada. E ainda mais, naquela época, eu ainda era dependente emocional. Então eu peço encarecidamente às mulheres que estão me assistindo nesse vídeo que tome esse cuidado com quem vocês vão se relacionar. Se você troca a sua energia sexual com uma pessoa que na realidade não gosta de você e está com a vida toda desestruturada, muito provavelmente você vai atrair essa energia para você. Só um minutinho. Então, estou voltando aqui no vídeo, né? Porque tem pessoas que moram acima da minha casa e quando sobe as escadas aí faz um certo barulho. Então, vejam, mulheres, o que vocês podem fazer em ser mais seletivas com quem vocês vão trocar a sua energia sexual, porque se tem uma energia que percorre no nosso corpo, que é uma energia muito poderosa, é a energia da Kundalini, é a energia sexual. Então, prestem bastante atenção com quem vocês se relacionar, porque essa vida que vocês estão vivendo aqui na Matrix, né? Essa vida que vocês estão vivendo aqui na Terra, vai ser uma só. Ah, porque eu acredito em reencarnação e na próxima vida eu talvez esqueça. Procure viver de uma maneira digna e de uma maneira o mais honrosa possível nessa vida que você está vivenciando aqui agora. E para você viver uma vida digna, com boas escolhas, com bastante prosperidade na sua vida, tudo isso vai começar
através de quem vocês estão se relacionando. E estar se relacionando não é só estar se relacionando com pessoas que você está se envolvendo romanticamente. Eu digo também em termos de amizade. Talvez a pessoa com que você esteja se relacionando na amizade é uma pessoa que não vai lhe ajudar a você crescer, você ter a sua prosperidade financeira, você ser uma pessoa abundante. Talvez, infelizmente, você não progrida se você não tomar cuidado com os tipos de amizade que você tem. Porque a amizade, né, se tiver aspectos dentro dela que ela não no fundo talvez não goste de você, não espere que a energia do dinheiro, que a frequência do dinheiro vai estar percorrendo na sua vida, porque é como se fosse uma influência. Não tem aquele ditado que diz que, por exemplo, você recebeu uma planta de presente, só que aquela planta veio com um determinado feitiço que alguém colocou nessa planta e deu para você, e depois que você recebeu essa planta, sua vida desandou. Não existe casos que acontece isso. A amizade também é a mesma coisa. Se você tiver uma amizade que for talvez uma semente do mal, tenha certeza que sua vida ela não vai prosperar. E não vai prosperar, nesse caso, sendo comparado até mesmo se alguém fizesse ali um trabalho para você. Influência de amizade também é a mesma coisa. Eu tive amigos, na realidade, que quando a gente saía, era certo que o meu dinheiro ele acabava imediatamente. Eu já tive amigos que diziam assim pra mim, olha, vamos sair o final de semana você... E esse amigo, ele até sabia que eu tinha projetos assim de guardar dinheiro, né? Que eu tava trabalhando, que eu tava realmente guardando pro meu futuro. Mas aí quando ele saía comigo, ele dizia, não, a gente tem que viver a vida, a gente tem que aproveitar, né? E aí eu tive que me distanciar, porque na realidade eu estava recebendo uma influência que era contrária à frequência do dinheiro, porque a gente percebe que o dinheiro ele está sendo abundante na nossa vida no momento que o dinheiro chega até você e ele fica com você. No momento que o dinheiro chega para você e ele já tem um destino para ficar bem distante de você, então isso daí não é prosperidade. Então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, que eu deixe aqui essa reflexão, né? Eu tô olhando aqui no vídeo, eu até exagerei um pouquinho no blush, tá até engraçado, né? Tá até engraçado. Eu exagerei não foi nem tanto no blush, foi um pouquinho no pó iluminador, né? Botei pó iluminador no nariz, na bochecha, aí eu tô brilhando aqui, tô parecendo uma palhaça. Então, gente, vou ficando por aqui, né? Reflitam sobre isso que eu disse. Vou desejar para vocês uma ótima noite. Fiquem com Deus e tchau, tchau.